O desenvolvimento gradual das plantas desde a semente é uma lição objetiva na educação das crianças. Há primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Marcos 4, 28. Aquele que deu esta parábola criou a minúscula semente, deu-lhe propriedades vitais e determinou as leis que governam o seu desenvolvimento. E as verdades ensinadas pela parábola foram uma realidade em sua própria vida. Ele, a majestade dos céus, o Rei da Glória, tornou-se um recém-nascido em Belém e por algum tempo representou a indefesa criancinha sob os cuidados da mãe. Na infância, falou e agiu como criança, honrando seus pais, satisfazendo-lhes os desejos de modo a ajudá-los. Desde o raiar de sua inteligência, porém, esteve ele constantemente a crescer em graça e conhecimento da verdade. As crianças se desenvolvem gradualmente, assim como uma plantinha. Requerem cuidado também, assim como a planta, e já vimos em outros textos que esse cuidado deve ser tamanho, a ponto de transplantarmos essas crianças desta terra para o jardim divino, sem que sofram danos ao longo desse transplante. Eu sei que há dias em que essa tarefa parece ser muito desafiadora. E às vezes temos muitas dúvidas sobre como agir corretamente na educação dos nossos filhos nas diferentes fases deles. E é bem verdade que cada fase requer um manejo diferente em diversas circunstâncias. Mas lembre-se de Jesus. Há duas coisas importantes que precisamos lembrar, pelo menos duas. A primeira é que Ele está, obviamente, disposto a nos ajudar no processo de educarmos adequadamente os nossos filhos, tal qual Ele foi educado aqui pela sua mãe Maria, que nós já vimos também em textos anteriores sobre isso. E a segunda coisa que precisamos lembrar é que Jesus, Ele viveu aqui como criança e precisou se desenvolver como criança. Ele é o nosso modelo como adulto, mas Ele também é o modelo dos nossos filhos, as crianças. Por isso é tão importante apresentar a eles Jesus, o nosso Salvador, como também o nosso Senhor e o nosso modelo, e ajudá-los a compreender que eles podem ser crianças como foi Jesus. Nas diferentes fases da vida das nossas crianças, sejam eles pequenos, sejam eles crianças maiores, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, lembremos-nos que Jesus passou por todas essas fases e em todas essas fases Ele nos serve de exemplo, serve também de exemplo aos nossos filhos. Ainda que não tenhamos riqueza de detalhes sobre a infância de Jesus na Bíblia, sabemos muito pouco, porque o relato bíblico sobre Jesus se concentra mais no seu ministério da vida adulta e ainda assim de forma muito resumida, pois não caberiam em livros tudo o que ele fez aqui. Ainda que não tenhamos esses detalhes todos, temos o conhecimento de que Jesus crescia continuamente em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Podemos imaginar que era produzido em sua vida o fruto do Espírito. Podemos certamente acreditar que Jesus era obediente em tudo, submisso, manso, humilde. E essas características que o tornam nosso Salvador, nosso exemplo sem igual, devem ser apresentadas aos nossos filhos sobre quando Jesus era uma criança, para que eles reconheçam em Jesus alguém em quem eles podem se espelhar na fase em que eles estão. Que tenhamos a sensibilidade de tornar Jesus acessível a nossas crianças, não diminuindo Jesus, tirando ele da posição majestosa que ele possui, mas tornando Jesus mais palpável e compreensível às mentes infantis, como o amigo que ele é e foi aos homens enquanto viveu aqui, e o exemplo que ele se tornou para todos nós. Querido Deus, muito obrigada por ter enviado Jesus, que nasceu aqui como criança e serve de exemplo e modelo para as nossas crianças também. Ajude-nos, ó Pai, a sermos habilidosos em levar os nossos filhos a conhecerem a Jesus. Perdoe-nos os pecados
e nos ajude a sermos bons pais. Em nome de Jesus. Amém.